Olá, gente, aquele abraço. Estamos chegando na apresentação de Esporte Mais aqui pela sua Rede Sat e pelo site www.esportemais.tv. Nesta segunda-feira, 4 de julho de 2011. Olá, Renata. Oi, Ademar, um abraço ao pessoal de casa curtindo o programa Esporte Mais. Eu já vou começar aqui no esportemais.tv com uma pergunta para você, Ademar. O Zé Pedro de Araguaína falando aqui uma sugestão para o pessoal do site, para a gente aqui, para mim, para você, para o Gilmar Santos, todo o pessoal que comanda o esportemais.tv, falando aqui, gostaria que a gente evitasse que as pessoas repetissem um nome aqui no site. Ele diz que ele mesmo teve que mudar o nome porque tinha alguém usando o nome dele. E ele pede aqui para que o outro site, que tem um nome parecido com o nosso, fosse retirado da internet, porque assim não causaria confusão na hora de entrar aqui no endereço eletrônico do esportemais.tv. Quem é ele? É o Zé Pedro? Zé Pedro de Araguaína. Olha, Zé Pedro, detalhe assim, primeiro com relação ao nome é complicado, né? A pessoa lá escreve Zé Pedro, tem quantos Zé Pedros existem no Brasil, talvez seja também Zé Pedro, né? Aí dependeria do bom senso, cada um botasse o seu nome, o sobrenome, né? E realmente provasse que fosse ele. É meio complicado isso aí. Para a gente ficar rastreando aqui tudo quanto é IP de todos os computadores, vai ficar difícil para a gente rastrear todo mundo, né? Isso aí é uma coisa. Com relação ao site, as providências estão sendo tomadas e você não vai entrar mais errado, porque agora que você clicar lá, já vai aparecer lá o esportemais.tv no Google também, entendeu? Então essas providências já estão sendo tomadas. Então ela está havendo um equívoco com relação aos dois sites. Só que é só porque a preguiça, o pessoal fica ali com preguiça de escrever, quando aperta lá já aparece, o primeiro que aparece já quer acessar. Então, se você escrever realmente www.esportemais.tv, né, sem mais nada, aí você acabaria entrando no site certo. Mas com o tempo as coisas vão chegando no seu devido lugar. Até porque se entrar no endereço errado, né, Ademar, não vai ter como você conversar aqui com a gente. O pessoal às vezes reclama, Renata, você não está lendo o meu recado aí no programa Esporte Mais. Mas é porque você está entrando no endereço eletrônico errado. O certo aqui do programa é o esportemais.tv. Vamos falar então de decisão. A ABB de Araguaína, a ABB de Araguaína, acabou conquistando o título do campeonato Supermaster, embora o jogo tenha sido em Porto Nacional. Vamos conferir, vamos lá. No estádio General Sampaio, o time de Porto Nacional entrou em campo precisando vencer por 2 gols de diferença para ficar com o título do Supermaster. A equipe da ABB de Araguaína tinha a vantagem do empate, ou podia até perder por 1 gol, desde que fizesse no campo adversário. Os portuenses, precisando da vitória, começaram pressionando e logo no comecinho, o atacante Jarbas perdeu boa chance para abrir o placar. O representante de Araguaína aumentou ainda mais a vantagem aos 44 minutos. Mineiro recebeu e, de pé direito, marcou 1-0. Na volta para o segundo tempo, o time de Araguaína quase aumentou. Mineiro novamente, agora ele acertou a trave do goleiro Robinho. Só aos 34 minutos a equipe de Porto Nacional conseguiu empatar. Cruzamento da esquerda e Jarbas tocou por cima do goleiro, 1-1. Depois do gol, o jogo teve ainda a contusão do árbitro Antônio Jorge Milhomem. Ele tentou continuar, mas a entorse no joelho tirou o árbitro de campo. Aí, o Antônio Francisco Parrião assumiu o apito e o Salmão Pulgas, representante técnico, foi para a bandeira. Desse jeito mesmo, de calça e sapatos sociais. Nos acréscimos, os portuenses ainda fizeram o segundo gol. Cruzamento agora da direita e Baiano usou a cabeça para fechar o placar em 2-1. Mesmo com a derrota, o time da ABB de Araguaína comemorou o título de campeão do Supermaster de 2011. Bom, então vamos para um rápido apoio cultural e a gente volta já já. É rapidinho, é lá e cá. www.esportemais.tv, o primeiro e único site tocantinense a fazer transmissões esportivas ao vivo com som e imagem.
www.esportemais.tv. Agora de cara nova, com mais vídeos, galeria de fotos e muita informação. Ali a bola ficou no bloqueio. Ainda a bola não cai. Agora sim caiu. É ponto do Léo e Tocantins. www.esportemais.tv. Sempre incentivando o esporte tocantinense. Atenção, desportistas de futebol de base. Venha aí a mais importante competição de categorias de base do futebol tocantinense. É o Campeonato Estadual de Futebol Sub-18. Faça a inscrição de sua equipe, junte-se às equipes profissionais, participe revelando atletas e formando bases para as categorias superiores. Campeonato Estadual de Futebol Sub-18, sempre promovendo talentos para o futebol brasileiro. Realização: Federação Tocantinense de Futebol. Apoio: esportemais.tv. Vamos falar então de uma coisa mais, um esporte um pouco mais diferente, que acontece lá uma vez, 2 vezes por ano, o máximo, né? Já que muita agitação no Boia Cross nesse final de semana no Rio Tocantins, em Miracema. Vamos conferir, vamos lá. Em cima de caminhões, picapes e carretinhas, os aventureiros transportam boias e botes infláveis até o ponto de largada, cerca de 10 quilômetros de Miracema. Mas até chegar à margem do rio, a galera tem que ralar. Moça, é força demais. Vale a pena. Depois eu vou na água, é só curtição. Mas o esforço começa a ser recompensado quando as embarcações começam a flutuar. Aí a animação é total. E tem de tudo. Muita gente para pouca boia, inspiração no automobilismo, churrasco em pleno meio do rio, mulheres bonitas, sanfoneiro puxando o famoso forró pé de serra e muita animação. Tem flutuante de todas as formas, barcaça de garrafa PET Buriti, tenda egípcia, colchão inflável, câmara de ar, boia infantil e até barco a motor. Uma diversificação de transportes náuticos. Os miracemenses se renderam à novidade esportiva, mas todos com o mesmo sentimento, realizando um sonho de criança. Esse passeio de hoje é uma realização nossa de um sonho de infância, que até hoje nós nunca fizemos isso aqui em Miracema, que é uma cidade que a gente adora e que nós nunca nos preocupamos com o rio, com a beleza do Rio Tocantins. Isso aqui é uma coisa séria, é um momento que você, até para conscientizar as pessoas com relação ao fator ecológico. Tudo é festa, tudo é alegria. Mas os navegadores desta primeira edição do Boia Cross não esqueceram de um fator fundamental desse evento: a preservação do meio ambiente. Bom, agora vamos falar de kart, vamos até a cidade de Paraíso, quando aconteceu neste sábado à noite a segunda etapa da Copa ACIP de kart de ruas. Vamos conferir, vamos lá. Mais uma vez, a Avenida Bernardo Sayão, em Paraíso, serviu de circuito para a segunda e última etapa da Copa ACIP de kart de rua, que serviu de seletiva para o campeonato estadual, marcado para acontecer em agosto deste ano, que vai ter como prêmio uma moto 0 km. Esse ano aí com uma novidade, nós vamos estar oferecendo uma moto 0 km para o campeão estadual, para motivar mais os pilotos e para fazer uma disputa maior também para o campeonato. Enquanto a prova não começava, o público aproveitou a porta das lojas para descansar. Já nos boxes, os pilotos faziam os últimos ajustes nos karts. Na pista, atenção redobrada, porque em um descuido, a batida é coisa certa.
Dani Boy, apesar de estreante na modalidade, a cada prova tenta melhorar o resultado. Para quem está de fora, pensa que pilotar um kart é fácil, estou iniciando agora e pretendo ter uma carreira brilhante aí, pilotando os karts. 2 categorias foram disputadas, 125 cilindradas e Fórmula 400. Bom, então agora vamos falar com o Felipe Fraga. O Felipe está chegando aí de Imperatriz, no Maranhão, onde foi participar da seletiva para a Petrobras. Parabéns, Felipe, mais uma vitória, mais uma conquista, e está aí a fim de botar a mão de mais um dinheirinho, né? Obrigado. Como é que foi a corrida lá? Foi meio difícil lá acertar o kart, porque o asfalto lá é muito ruim, é como se fosse asfalto de rua. Os desgastes do pneu eram muito grandes, era um jogo de pneu para 4 baterias de 15 voltas, então foi bem cansativo, mas minha equipe trabalhou muito bem. A gente saiu de lá com as 2 vagas, eu e meu companheiro de equipe de Brasília. Mesma equipe, é? Mesma equipe. Você tinha 2 Gustavo, vagas, né? Gustavo Lima, o nome dele. E, então o nosso kart o acerto estava perfeito. Mas classificaram vocês dois porque vocês fizeram um joguinho de dobradinha, não? Um para travar o outro, segurar os outros, tudo tem isso, não tem não? Eu ganhei, teve 4 corridas, eu fiz a pole e ganhei as 3 baterias. E na última ele ganhou e eu fiquei em segundo. Mas aí você, com essas 3 você já estava praticamente garantido. Na última eu precisava só aí você tirou o pé num quarto lugar para ganhar. Você tirou o pé para ele ganhar a última era dobrada, né? Não, e ele não tá, ninguém está assistindo isso aqui não. Não, mas isso, eu estou falando assim brincando, mas em toda atividade esportiva tem essa dobradinha. A gente vê isso, por exemplo, no motocross, não, moto velocidade, a gente vê isso, inclusive na Fórmula 1, a gente vê isso na Fórmula 1, vê também em bicicleta, corrida de bicicleta, o pessoal fala, vou fazer segurando aqui, tá, para a gente fazer o split e tal. Então isso é normal. O importante é que a sua equipe saiu de lá então com as 2 vagas. A gente trabalhou muito bem, desde quarta-feira treinando. Certo. Então o acerto do kart estava perfeito no sábado e no domingo, e aí a gente conseguiu. Eu e o Gustavo, a gente abriu muito boa distância do terceiro colocado. E o que é que você fala dos outros tocantinenses? Como é que eles foram? Não deram muita sorte dessa vez? O João, o Marco Túlio e o Marcos estavam todos rápidos. Até os últimos treinos eles eram rápidos, virava ali meio igual. Mas aí na corrida teve umas batidas e tal, não tiveram muita sorte. Mas espero que na próxima vaga eles consigam. Me parece que na corrida, normalmente, o que conta, uma das coisas principais, é o cara ter cabeça para evitar se envolver em batidas, né, Felipe? Eu vi aqui, por exemplo, na Copa Brasil, nossa, aquela confusão tremenda e você conseguiu se escapar de todo mundo, não se envolveu. É essa hora que a pessoa tem que ter cabeça, né? Ainda mais na Imperatriz, que a pista era muito suja, porque lá nunca tem corrida, né? E quando tem, tudo sujo. Então, foi muito difícil isso, tanto é que gastava muitos pneus por causa disso. E então era mais fácil a gente ter acidente, porque quando ia ultrapassar, né, pegava a sujeira da pista e acabava batendo. Certo. Renato? Então, participando aqui do esportemais.tv, Ademar, o pessoal também mandando perguntas aqui para o Felipe. Por exemplo, o Leonardo Costa, Felipe, manda aqui um abraço para você, diz parabéns pela conquista da vaga. E ele pergunta qual o melhor circuito, já que você participa de várias competições em vários lugares do Brasil. Para mim, primeiro, obrigado, né, pela participação e pelos parabéns. Para mim, acho que no Brasil tem o Velopark, né, que fica no Rio Grande do Sul, que é a melhor pista para mim. Em termos de pista e estrutura, é muito boa. E eu também gosto de Palmas, que a estrutura é boa. Então, já que você falou em Palmas, ele continua a pergunta se o kartódromo aqui de Palmas está adequado para as corridas, para as competições. Com certeza, né? A Copa Brasil no passado foi boa. Não teve muitos pilotos ainda, pelo fato de ser longe, né? Mas muitos não vieram aí, sabe? Não sei porquê. É longe, mas eu moro em Palmas e sempre viajo 3.000 quilômetros, 2.000 quilômetros e nunca reclamo. Mas a pista é muito boa, a estrutura é ótima, ninguém reclamou de estrutura e o kartódromo também é ótimo. Você tem participado de corridas em Goiânia, Goiás, em Anápolis, Itumbiara, Goiânia? Não. Ia ter uma essa semana. Você ainda não participou em Goiás? Já participei, mas... Qual dos casos? Em 2009, teve uma corrida lá, 3 horas de corrida. Aonde foi? Anápolis? Foi em Goiânia. Goiânia. Mas não foi no kartódromo, porque não foi no fechado, kartódromo, não? Foi no autódromo. Foi no autódromo. Aí fizeram umas curvinhas lá. Ok. Felipe, muito obrigado então pela sua participação. Obrigado a vocês pelo convite. Feliz, realmente, boa sorte, que você tenha muito sucesso. Renato, vamos embora? Vamos embora, um abraço a todos e até amanhã com o programa Esporte Mais. Um abraço ao Felipe Fraga, ao Thiago Fraga, curtindo aqui o programa. Olha, e os e-mails que mandaram aqui, as mensagens sobre trabalho de base, o grupinho, a gente vai falar sobre esse assunto amanhã. Amanhã, nesse mesmo horário, estaremos de volta, se Deus quiser. Um abraço, gente, até lá.